Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. 34º domingo do tempo comum. Chegamos ao final de mais um tempo e ano litúrgico. Na festa de Cristo Rei, somos convidados a refletir sobre tudo o que vimos e ouvimos na liturgia durante o ano que termina. É hora de saber o que foi mesmo que aprendemos com Jesus durante todo esse tempo. A liturgia de hoje resume essa resposta. Aprendemos que Cristo é verdadeiramente Rei. Mas que tipo de Rei? Se soubermos responder corretamente a essa pergunta, estaremos no caminho certo e poderemos dizer que, de fato, ficou em nós, como discípulos missionários de Jesus Cristo, algo essencial, pois saber diferenciar Cristo Rei dos reis e reinos deste mundo é algo fundamental para a nossa compreensão teológica e a nossa missão. Começamos pela descrição do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo de 13 a 14. Nas suas imagens noturnas ou sonhos, Daniel descreve quem é esse rei que hoje celebramos. Ele não vem da terra como os outros reis. Ele vem das nuvens, ou seja, do céu. Aqui temos a primeira e fundamental diferenciação do Cristo Rei dos reis deste mundo. Enquanto estes vêm através de dinastias, descendências humanas, o Cristo Rei vem do alto, como Filho de Deus, ou seja, vem com aspectos humanos, mas é divino. Se ele é um rei divino, seu comportamento será também divino. Muitos divinizam os reis terrenos, colocando-os em pedestais. Cristo fez questão de inverter esses procedimentos e chegou tão humano, tão simples, que só poderia ser mesmo divino. Somente quem consegue se achegar aos mais simples consegue chegar até Deus. Assim, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Esse rei que veio das alturas e se fez tão acessível, chegou à presença de Deus porque ele mesmo era Deus. Diz a profecia de Daniel, ou seja, ele chegou até perto do ancião e foi levado à sua presença. Assim como professamos na nossa fé, ele desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Cristo Rei, que comparamos à descrição feita pelo profeta Daniel, recebeu poder, glória e reino, mas com perseguições. Quem o seguisse, disse ele, receberia também tudo isso, mas também com perseguições. O poder que ele recebeu é o poder serviço. Esse Cristo Rei nos ensina que poder é serviço. Não tem sentido um poder que não exista para servir os que não têm poder, mostra o Cristo Rei. Assim sendo, ele deu uma grande lição aos seus discípulos quando, durante a ceia, levantou-se, tirou o manto, curvou-se e lavou os pés de cada um, pedindo que eles fizessem o mesmo. Ou seja, que eles servissem na humildade. Quem assim fizesse seria grande diante de Deus. É triste saber que muitos cristãos ainda não aprenderam essa lição do Cristo Rei.
Quantos são os que querem poder apenas para se sentir superiores aos outros, para oprimir e se beneficiar com isso, sem se preocupar com os que sofrem? É mais triste ainda quando vemos na igreja pessoas carreiristas que querem poder ou que ostentam poder e para isso usam procedimentos similares aos dos reinos e dos poderosos deste mundo. O profeta Daniel fala nessa primeira leitura que todos os povos, nações e línguas sirvam ao Senhor. Servimos a Cristo quando imitamos suas ações, não como mera representação, mas por conversão, por acreditar que é esse o caminho para o reino de Deus. Os poderosos ou reinos deste mundo passam, por maior que sejam, mas o poder de Deus não passa. Esse reino de Cristo que hoje celebramos é um reino eterno. Por isso, o profeta Daniel diz: o seu poder é um poder eterno, que nunca lhe será tirado, e o seu reino é tal que jamais será destruído. Vimos que na história de Israel, todos os reinos tiveram um fim, por mais que esses parecessem eternos. Mas o reino de Cristo não teve e não terá fim. Não terá fim porque não é deste mundo, como disse Jesus a Pilatos quando este o interrogava. Portanto, se buscamos um cristianismo fácil, se buscamos poder na igreja, estamos servindo apenas os reinos deste mundo e não estamos com a verdade. E quem não está com a verdade não se libertará, pois somente a verdade é que liberta. O salmo de hoje é o Salmo 92, que diz: Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. A segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de 5 a 8, Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele todo poder, honra, glória e majestade. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. E no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 18, versículo 33 a 37, Jesus, ao ser interrogado por Pilatos, a primeira pergunta que houve é se ele era rei, o rei dos judeus. Jesus respondeu com outra pergunta: você diz isso por si mesmo, ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos se irrita, dizendo que não era judeu, ou seja, que para ele pouco importava se ele era rei ou não. O fato era que os judeus o haviam entregado para que fosse julgado, e ele queria saber o que Jesus tinha feito para ser levado ao tribunal. Diante desse questionamento, é que Jesus diz que seu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, ele usaria outros meios para se defender, como faziam os reis deste mundo. Mas não, ele estava ali, humilde, desprovido de qualquer defesa humana, pronto para ser julgado e condenado conforme as leis deste mundo. Mas sabia que perante Deus ele obteria a vitória. Pilatos não consegue entender e insiste na pergunta a respeito de sua realeza. Jesus simplesmente fala da sua missão, dar testemunho da verdade. Somente isso. Ele nasceu e veio ao mundo para dar testemunho da verdade.
e quem estivesse com a verdade estaria com ele. Com outras palavras, ele disse que aqueles que estavam julgando e condenando não estavam com ele, portanto, não estavam com a verdade e eram a própria mentira. Jesus desmascara os reinos deste mundo, os que usam o poder para julgar, perseguir, condenar e matar. Ele nos ensina, com esse diálogo, a sermos testemunhas da verdade e não temer diante dos julgamentos e perseguições. Todos os que o seguissem passariam por aquilo que ele passou. Nesse dia de Cristo Rei, celebramos também o dia do leigo. Lembramos que todo aquele que recebeu o batismo recebeu uma missão. Portanto, o Cristo Rei do Universo concedeu-nos pelo batismo essa graça, que todos nós possamos viver plenamente o nosso batismo e servir a Deus de modo simples e humilde, como o Cristo Rei ensinou. Oremos. Ó Cristo Jesus, reconheço-vos Rei, Rei do Universo. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exercei em mim os vossos direitos. Renovo minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, suas pompas e as suas obras, e prometo viver como bom cristão. Senhor, particularmente me comprometo a fazer triunfar, por todos os modos que puder, os direitos de Deus e de vossa igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam vossa realeza sagrada e assim se estabeleça no universo inteiro o vosso reino. E em teu nome, Jesus, é que pedimos. Amém. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e compartilhe para que essa mensagem possa ser alcançada por mais pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.